Olá, eu me chamo Naísa Maria, sou aqui de Aracaju, Sergipe, e estou aqui passando nesse canal para dar uma ajuda, né, esclarecer acerca da cirurgia cardíaca em que fui submetida. Quando eu fiquei sabendo de que se tratava de um problema grave, né, fui diagnosticada com um sopro a priori, e depois que eu fui para cardiologista e tive que fazer o ecocardiograma, depois o eco esofágico, e que foi detectada uma possibilidade de uma endocardite e que foi revelada a necessidade de fazer uma cirurgia cardíaca, eu entrei em pânico no primeiro momento, porque falar de coração, apesar de eu já ter inúmeras experiências com cirurgias, já fiz a bariátrica, fiz, dentre outras, a abdominoplastia, joelho, dentre outras. Mas só tomei anestesia geral essas duas vezes. Agora, anestesia cardíaca, diante da cirurgia cardíaca. E aí eu fui procurar pesquisar, estudar, e o meu cardiologista, logo ele me encaminhou para um hospital maravilhoso que tem aqui em Aracaju, de referência no coração, no Hospital do Coração. Sou dirigido por um grande médico, cardiologista, cirurgião, Dr. Teles Mendonça, que é referência no estado, referência nacional e mundial, com uma equipe maravilhosa, dentre eles Dr. Indríaco, Dr. Tony, Dr. Cleverton Canuto, que é justamente o grande médico que nos recebe para orientar o pré e o pós-operatório. E ele foi bastante concludente no que diz respeito à minha problematização, do meu diagnóstico, que se tratava de um colapso degenerativo da minha válvula mitral, de grau importante 2. E no primeiro momento ele passou todos os exames laboratoriais, uma radiografia do tórax, um ecocardiograma, mais um eletrocardiograma e um cateterismo, haja vista que ele observou no exame, tanto nos exames que eu já fizera, bem como no exame físico, junto às consultas, que tinha algo mais. E aí, depois que eu fiz o cateterismo, fui diagnosticada com três artérias coronárias entupidas. Seria necessário fazer uma vascularização, que é a ponte de safena. E aí, no primeiro momento, pensava-se em 3, uma mamária e as demais pela perna. E assim, depois um era mais moderado e as outras eram em estado grave e severo, né? E aí é que veio o pânico muito maior. E aí eu comecei a estudar, e aí ele falou das válvulas, dos tipos de válvula que tinha disponível nos laboratórios hoje, nas clínicas, nas cirurgias cardíacas, que seria a válvula quando precisa ser substituída. Se desse jeito, se o Dr. Teles observasse que poderia fazer uma reposição, ou seja, uma válvuloplastia na minha própria válvula, ele faria. Se não, teria necessidade de trocar. E aí eu teria que estar com consciência e estudar os dois tipos de válvula. A válvula biológica e a válvula que é feita de animais, e a válvula mecânica, ou aliás, a metálica, que essa você só opera uma vez, mas vem recheada de inúmeros cuidados, com trombose, tem que se tomar medicamento constante, fazer exame de coagulação, tem que estar sempre, tomar medicamento anticoagulante, enfim. A alimentação, e sempre para o cardiologista periodicamente. E aí eu fiquei pensando, eu tenho 54 anos, não tenho uma saúde boa, já sou portadora
de duas doenças degenerativas que precisa ser acompanhada e controlada, que é a diabetes mellitus, né? A diabetes tipo 2 e a hipertensão arterial. Dentre outras problematizações, como uma gastritezinha, enfim. Além de eu ser cometida por uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, problema de toque. E veio calhar em um momento difícil, que foi um ano difícil, porque no mês de fevereiro eu tive a falta de sorte de assassinar meu filho, o mais velho, de 28 anos, vítima de latrocínio, seguido de morte, por próprios colegas, de uma forma brutal, e que foi a partir daí que veio apresentar essa minha problematização do coração. E juntando isso, morrera uma irmã que fazia hemodiálise e dentre outros problemas, eu fiquei doente e foi quando fui diagnosticada. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é que, diante das minhas pesquisas, cheguei à conclusão, em conversa com meu único filho que ficou, graças a Deus, que é o meu grande tesouro hoje, é tudo da minha vida, e minha nora, que é a minha família, entre conversa com minhas irmãs, cheguei à conclusão que seria viável que eu optasse pela válvula biológica. Haja visto que teria um maior tempo para eu me concentrar, resolver a minha vida, assentar as coisas, né, nesse susto de tudo, uma coisa atrás da outra, e eu optei pela biológica. Li muito, fiz muitas pesquisas, li em sites seguros, li depoimentos de inúmeros cardiologistas, fui para outros cardiologistas, inclusive meu médico hoje, que vai ficar fazendo meu acompanhamento sistemático, doutor Marcos da clínica do coração, que são os donos, Marcos e doutor Fábio. Eles têm aqui a clínica do coração em Aracaju. Doutor Marcos, excelente médico. Doutor Marcos Serra e doutor Fábio. E ele é quem vai ficar me dando a manutenção e o acompanhamento sistemático pós-cirúrgico. Até a cirurgia, o segundo encontro da cirurgia, fica o doutor Canuto, doutor Cleverton Canuto, que é um anjo. E aí eu me preparei psicologicamente, eu sou acompanhada por doutora Lana, psicóloga, fui muito ajudada por doutora Juliana Leal, que é a minha psiquiatra, mas também ela faz um trabalho de terapia e toma alguns remédios para controle dessas problematizações, principalmente da ansiedade, precisava eu estar mais tranquila para fazer a cirurgia, mas o grande passo maior foi eu me pegar muito com Deus. Me peguei muito com Deus, coloquei na mão de Deus, orei, tive confiança em Deus, a fé, muita fé, e aí nessa perspectiva eu cheguei até o centro cirúrgico muito tranquila, me internei em um dia, conheci toda a equipe médica com muita tranquilidade, e no outro dia fui para o centro cirúrgico também com muita tranquilidade. E lá no centro cirúrgico conheci a anestesista e conversou bastante comigo. Eu disse o que eu sentia durante a volta da anestesia, que era um calafrio enorme, e na volta eu já não senti. E eu entrei às 7 horas da manhã, saí 3h30 da tarde, e correu tudo bem. A intubação, que eles que iam mais arriscar, e que eles me avisaram que eu desse sinal com o polegar, sim ou não, pelas perguntas, não me assustasse, respirasse lento, quando fosse a hora de retirar a intubação. E assim foi, e quero dizer a vocês que passei 5 dias na UTI, não tive nenhuma alteração mais grave, e achei a UTI o lugar mais seguro e melhor que eu possa dizer. Porque assim, não é um bicho de 7 cabeças, é um tratamento VIP, médicos o tempo todo, enfermeiro o tempo todo, todos. E lá no Hospital do Coração, aqui em Aracaju, eu o batizei como a Casa dos Anjos, porque do servente aos médicos
realmente tratam a gente com um trabalho, com uma dedicação, com uma missão de anjos, com uma missão de amor que eu não encontrei em lugar nenhum. Fiquei muito maravilhada, assim, encantada com a medicina, encantada com o trabalho do Dr. Teles e esses profissionais que pensam no ser humano como ser humano, pensa na saúde humana como humano. E assim, eu fui muito, muito felizarda de poder cruzar nesse momento tão difícil com essa equipe de médicos, e que é a melhor aqui nessa capital, onde eu resido. E assim, o procedimento, ele tem uma incisão, né, no externo e uma na perna. Na perna, por conta da ponte de safena, cerca de 30 centímetros, né, a incisão. E aqui no tórax, cerca de mais ou menos também, mas não inflama, ainda passam certos dias, quase uns 20 dias, e aí vai as coisinhas pequenas que vão ficando na amarradura da cirurgia, fica um pouquinho, não inflamada, mas fica um pouquinho de secreção e depois vai saindo. Mas o que faz o diferencial todo é o repouso, porque eles deixam bem dentro, que a gente não pode pegar peso, não pode fazer muito movimento brusco com os braços, nem se levantar com os braços, procurar uma forma de você jogar seu peso, você se levantar do começo mesmo, em uns 15 primeiros dias, 20, você precisa de ajuda de outra pessoa justamente para levar essa parte para você.